Hoje, análise de Chelsea versus Leicester pela 28ª rodada da Premier League, partida que termina em 1 a 0, um gol de Marco Cucurella do Chelsea, um gol bem difícil de se fazer. Cucurella tem melhorado muito ofensivamente, era um jogador que era bem nulo nessa parte, tem sido incrível. Eu não esperava grandes dificuldades para ganhar do Leicester e não deveria ter, ok? A gente deveria ganhar com muita facilidade, o que eu diria que aconteceu. Apesar do placar de 1 a 0, essa é uma partida onde o Chelsea domina bastante. E sim, a gente vai falar um pouco sobre Cole Palmer nesse vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Basicamente é isso. A gente vai analisar tudo que rolou hoje, a parte tática e tudo mais. Esse vai ser o vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Esse aqui é um jogo interessante da gente se falar, porque quando você começa a olhar pra parte estatística, você começa a entender o que foi o jogo. O Chelsea não chegou com um extremo perigo ao gol toda hora, mas chegou com várias pequenas chances ali que poderiam ser gol e que chegaram bem perto de ser. Quando você olha, por exemplo, pra estatística, a gente produziu 1.78 de XG contra 0.10 do Leicester, ou seja, o Leicester não criou nenhuma grande chance, o Chelsea tem uma grande chance e 20 finalizações. Teve muitos e muitos chutes perigosos de fora da área e muito trabalho do goleiro do Leicester, cara. O goleiro do Leicester evitou que essa partida não fosse pior. Quando você olha pra parte estatística, a gente foi muito bem. Dá pra ver uma clara qualidade no Leicester que ele não tinha anteriormente com outro treinador. Quando você olha pra parte tática, né, é um time que sabe passar bola, tem um jogo posicional muito bem organizado e por isso que foi talvez um pouco mais difícil do que deveria, né? É um time que acaba cedendo muito espaço de fora da área, por isso também teve tanto bombardeio, tanto chute. Diferente dos outros times que eles deixam denso, né? Aquela parte ali de fora da área e torna muito difícil que você chute. O Leicester não, ele tem um jogo posicional bem espaçado. Esse espaçamento acaba criando essas linhas de passe e de chute. Então não é um counter do Chelsea natural. Apesar da retranca, não é uma retranca muito complexa. Eu diria que os times de Van Nistelrooy não são feitos pra marcar. Os times de Van Nistelrooy são feitos pra atacar. Então, de fato, o time que ele tá treinando hoje não encaixa com a ideia dele, cara. Eu acho que Van Nistelrooy é o tipo de treinador que precisa estar treinando um time grande de outra liga pra ganhar experiência. Ele tem que estar com um time dominante ali pra esse futebol dele funcionar. Se defender com a ideia dele é algo interessante, até porque ele tem uma boa posse de bola, ele sabe tocar a bola muito bem, mas acaba não funcionando muito bem. E assim, o Leicester tava com o jogo extremamente direto, ele botou jogadores extremamente físicos pra campo, né? A escolha dos jogadores tá clara nisso. Quando você olha pra esse 3-4-2-1 do Leicester e 4-2-3-1 do Chelsea, um claro objetivo do Leicester ali em tentar parar o Chelsea, em tentar evitar que o Chelsea faça as coisas ali em campo. Então ele coloca 3 jogadores ali pra fazer pressão alta no ataque, evitar a construção do Chelsea. Quando chega ali na linha de meio de campo, a gente tem 7 jogadores trabalhando muito ali pra recuperar a bola. Um jogo extremamente físico, muita falta, muitos lances, inclusive várias polêmicas assim a respeito de pênalti, né, que muita gente pediu. Eu não sei se foi pênalti ali naquele primeiro lance, eu não vi nenhum ângulo que confirmasse pra mim, mas pareceu ser. Então o Palmer talvez sofreu um pênalti que não foi marcado. E tem outros lances que acabam acontecendo pela falta de organização do treinador e pela falta de uma ideia que realmente seja defensiva, né? Se defender com a ideia de Van Nistelrooy é um a mais, eu diria. Ele não é nenhum Nuno Espírito Santo do Forest que consegue se defender com maestria, ou outros clubes da Premier League que são bem melhores nisso, como o time de Thomas Frank, né? O Brentford. Então a gente tem aqui um claro caso de um treinador que não tinha outra coisa pra fazer em campo, porque se tentasse propor um jogo ofensivo ia tomar uma goleada, porque não sabe marcar, e ele tentou resistir, né? E resistir com contra-ataques. Eles conseguem até alguns contra-ataques interessantes, chegam com algum perigo, mas tudo foi evitado em determinados momentos. Uma coisa que eu agradeço é a zaga do Chelsea, que trabalhou muito bem hoje, porque se dependesse de Sanchez, cara, a gente teria tomado um gol. Teve vários momentos que ele tava extremamente mal posicionado, completamente não seguro da posição dele de goleiro, então eu fiquei com muito medo dela chegar com mais qualidade em alguém, cara. E assim, graças a Deus a zaga hoje funcionou, e principalmente pelo apoio do meio de campo, né? Caicedo foi essencial pra dar esse suporte aí, essa leitura, pra que a zaga funcionasse bem. Então hoje a gente tem um padrão defensivo do Chelsea que funciona muito bem contra o Leicester. E o Chelsea normalmente é um time que cede grandes oportunidades. Hoje não fez isso, como vocês viram pelas estatísticas, isso não aconteceu. Claro, tem alguns lances de perigo, mas nenhum deles realmente que fosse algo que, assim, não tivesse como evitar o gol. Foi basicamente isso, cara. A dinâmica do jogo onde o Chelsea domina o jogo, domina as ações, domina o ataque e não consegue fazer o gol. E a gente vê uma qualidade muito boa ali e uma crescente de algumas peças que eu já tava citando ali em outros vídeos. Por exemplo, tem Nkunku sendo provavelmente a peça de ataque mais incisiva ali, mais criativa, que tava trazendo mais perigo. Ele tem até um chute ali que quase foi gol, foi muito perto ali de ser gol, quase aconteceu. Ele tava com ótimas movimentações, como eu já falei em outros vídeos, e ajudou muito o fato do treinador usar hoje Cucurella como lateral de sobreposição, né? Cucurella basicamente estava jogando na ponta. Aqui eu vou deixar na tela como era o esquema tático ali, porque teve gente que teve dúvida, até porque no início do jogo parecia até que Pedro Neto seria ponta, mas não foi. Pedro Neto jogou de falso 9 hoje, e eu diria que talvez não tenha sido o melhor jogo
jogo do mundo dele, eu mais pra frente talvez fale um pouquinho sobre isso. Assim, o Chelsea vai ter alguns duelos bem difíceis daqui pra frente, então ganhar esse jogo era essencial pra poder pontuar e se manter ali, pra poder pelo menos pegar uma Europa League, garantir que vai conseguir uma Europa League, porque talvez os próximos duelos sejam muito difíceis pra gente, cara. Eu espero que a gente consiga lidar com o Arsenal, que também não tem um camisa 9, e pode ser que esse momento frágil do Arsenal seja um momento pra gente poder ganhar deles. Então eu diria que se Enzo Maresca quer se provar, ele vai enfrentar um cara que usa o mesmo estilo de jogo dele, ele vai precisar mostrar que o trabalho dele é bom também. O cara tá fragilizado, né? A gente tem que atacar nesse momento. É o que eu falei do Manchester City na temporada, né? A gente enfrentou o City, eu falei, a gente tem que ganhar agora, porque o City tá fragilizado, cara. E a gente conseguiu perder pro City. Acredite, cara, o placar desse jogo só não foi maior, e aqui eu explico essa parte, porque o goleiro Mads Hermansen é incrível. Lembrando, eu pedi ele no Chelsea, ok? Eu falei que eu preferia muito mais ele a Felipe Jorgensen. E hoje tá claro que ele tem nível mais que suficiente pra jogar a Premier League. Ele é o melhor jogador do Leicester dessa temporada. Não tem outro que tá no nível dele. Ele salvou o Leicester em muitos momentos. E ainda assim o Leicester tá na zona de rebaixamento com um goleiraço. É um caso parecido, por exemplo, com o de Ramsey, que também faz essas defesas maravilhosas. Mas não acaba só pelas defesas não, cara. Eu quero que vocês notem nesse jogo, nesse goleiro, a qualidade com os pés. Foi passes assim geniais, cara. Nem todos chegaram no caminho, alguns foram interceptados, mas a ideia em si do passe é perfeita. Por quê? Quando ele dá esse passe difícil, a bola tá lá no meio de campo. A bola não vai estar num local que vai gerar um contra-ataque letal. Então ele não erra nessa parte, ele não arrisca nesses momentos. Ele tem uma inteligência incrível ali. Então o goleiro que acaba falhando bem menos que o Robert Sanchez. E quando falha, é uma falha um pouquinho menor. É uma falha que não vai gerar aquele lance de perigo. Claro que sempre acaba acontecendo, é um goleiro jovem também, mas é um goleiro, assim, incrível, assim. O nível de Mads Hermansen é inacreditável. Assim, ele é o último culpado do Leicester ser rebaixado e um goleiraço. Espero que o Chelsea vá atrás dele, cara. Eu espero que o Chelsea contrate ele. Porque, cara, até aqui, todas as atuações que eu vi desse goleiro foram incríveis. Você tem noção que ele quase fez o Leicester empatar com o Chelsea sozinho? Tipo assim, era ele ali. E tem o gol de Cucurella, por exemplo, que eu quero que vocês prestem atenção, que talvez desse pra defender, cara. Se ele tivesse um pouquinho mais atento, se ele chegasse um pouquinho antes, ele teria defendido a bola. Sendo que foi um chute incrível, porque o chute foi no canto do gol, de uma distância pra outra, assim. Ele tava posicionado pro lado certo. Cara, o chute de Cucurella foi um chute quase de sorte. Assim, eu não sei se ele conseguiria, por exemplo, repetir a façanha do chute dele. Bom, cara, e a gente também tem um caso aqui que é interessante da gente falar, que é os próximos confrontos. A gente vai pegar o Copenhague agora na casa do Chelsea. É um jogo que vai ser muito difícil, eu tô falando sério pra vocês, porque provavelmente o Copenhague vai tentar de tudo pra ganhar. Talvez seja o último jogo interessante que eles vão ter ali pra se manter vivo dentro de alguma coisa, então vai ser um jogo provavelmente que deve ser complicado. O que eu falei do último jogo do Copenhague, que muita gente foi contra, falando, não, o jogo não foi tão ruim assim, cara. Assim, mano, se o Chelsea produz estatisticamente a mesma coisa que o Copenhagen, tem alguma coisa errada, rapaziada. Assim, não tem como um time do valor do Chelsea, do potencial do Chelsea produzir isso. E eu quero que vocês pensem a longo prazo. Imagine a gente na Champions, imagine a gente em um cenário de Mundial de Clubes. O que é que a gente tem pra entregar? Talvez nada. Então, eu quero que vocês entendam que o Copenhague é pra ser goleada, mano. É pra ganhar sem ter dificuldade. Não é pra ceder a oportunidade ao Copenhagen, sabe? E assim como em outros jogos que a gente teve aqui, que a gente fez, que a gente perdeu pra times que a gente não deveria perder, cara. Assim, com toda a sinceridade do mundo, esse elenco aqui é mais que o suficiente pra ganhar em muitos e muitos cenários. Tem uma tonelada de treinadores da Premier League que fariam esse elenco aqui render muito mais do que o que ele rende hoje. Com toda a sinceridade do mundo, eu falo isso pra vocês aqui, velho. Então, assim, quando eu falar em um vídeo que o Chelsea performou mal e as estatísticas mostrarem isso, acreditem, mano. É um fato, assim, eu não tô inventando nada. É uma coisa que, assim, que dá pra perceber claramente, mano. Eu não fico feliz com isso, com toda a sinceridade do mundo, cara. Eu não fiquei nem um pouquinho feliz com aquela partida. Eu espero uma melhora aí também, volto a falar, eu acho que isso aqui não tá legal. Ainda temos problemas. O jogo de hoje é um sinal positivo, mas lembrando, dentro da proporção que é o Leicester, é um time que tá bem abaixo, talvez não seja o suficiente. E eu não vou entrar muito em polêmica de arbitragem, achei o árbitro uma merda, parecia o árbitro de Brasileirão, ficava parando o jogo toda hora, um palhaço, marcava as coisas errado, não marcava a falta que precisava marcar, completamente atrasado nos lances, eu achei o árbitro horrível, eu tenho que falar aqui, mano, não gostei da atuação do árbitro, ele pra mim atrapalhou um pouco a partida e talvez deveria ter sido mais um pênalti. Foram muitas jogadas ali que pareceram ser pênalti ali, e o Leicester, eu volto a falar, isso aconteceu porque o Leicester não é feito pra marcar, porque não é um time feito pra marcar, é um time que é feito pra atacar, e quando você põe os caras pra marcar, os caras ficam bagunçados em campo, ele não sabe organizar a defesa como organiza outros treinadores. Antes de eu continuar esse vídeo aqui e falar de quem jogou mal e quem jogou bem, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é extremamente importante. Outra opção que vocês têm também de me ajudar aqui no canal é a opção de hype aí que fica na aba de comentários, se tiver no smartphone você passa pro lado, e tem a opção lá que você clica e dá um hypezinho no vídeo, cara. Se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no Twitter, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, e outras besteirinhas também. Enfim, cara, agora vamos seguir pra quem jogou mal, jogou bem, aqui eu vou fazer análise um pouco dos jogadores, cara. Eu vou começar pelo Leicester, ok? Tem pouca gente que jogou realmente
bem. Eu gostei muito do jogo de Hermes, pra mim ele foi MVP do Leicester. Acho que é um goleiraço, já falei sobre ele aqui. Fala aqui de Connor Code, né? É um jogador que, pra mim, ele foi extremamente essencial pro Leicester não tomar um gol. Ele evitou um monte de chute, cara. Tava muito bem posicionado ali em vários lances. Pra mim, ele foi essencial ali. Eu também cito aqui um pouco o tal do Ndidi, cara. Eu acho que a partida defensiva de Ndidi foi legal também. Tem outras figuras aqui que fizeram uma boa partida defensiva, mas tirando isso, eu acho que ninguém jogou muito bem, cara. Aqui eu falo de Christiansen, eu não gostei deles nos duelos. Eu acho que ele foi um jogador ruim pro Leicester hoje. E Patson Daka, tudo que ele tentou deu errado. Ele era o que mais estava tentando e o que mais estava errando também. É um jogador que não conseguiu render. Na zaga eu falo aqui de Wout Faes, ele pareceu muito frágil em vários momentos, muito atrasado em alguns lances, passando bem perto ali de fazer uma cagada. Ele de novo, né? Ele de novo. Não tem muito mistério não, cara. Agora a gente fala um pouquinho do Chelsea, cara. Vou começar por quem jogou bem. Pra mim o MVP desse jogo foi Cucurella, pelo gol, pela produção na lateral também, marcou muito bem, tirou todo o espaço, foi essencial pra gente ganhar vários duelos ali, tirou várias bolas e ainda chegou ali, parabenizou ali com gol também, fez ótimas tabelas ali, produziu bem ali como ponta. Não é aquele tipo de ponta driblador, mas é um ponta que sabe ganhar no corpo, no físico, né, na velocidade. Semelhante ao que seria um Brendan Johnson na ponta, por exemplo, né. E então o Cucurella aprendeu a usar essa habilidade aí pra poder fazer esse lateral de sobreposição com qualidade que não era uma habilidade dele que ele tinha. Então basicamente eu dou MVP a ele. Que eu cito Moisés Caicedo, fez uma partida maravilhosa, gostei muito da partida de Caicedo, gostei da partida de Enzo Fernandes também, foi bastante perigoso em vários momentos. Às vezes ele tava atuando muito à direita do campo, parecia às vezes até que ele era o ponta do time, né? Aquela conversação dele com o Sancho foi muito legal. Aqui eu cito também Sancho, o Sancho fez uma partida muito boa também, gostei muito da partida de Sancho. Voltou a atuar bem, ok? Sancho tá sendo bastante criativo pro nosso time. Cito aqui a partida de Levi Coyle, eu gostei muito dele na zaga, acho que ele fez um excelente papel aqui. Gostei muito do que eu vi dele hoje. E por último, eu cito Christopher Nkunku, provavelmente o jogador mais perigoso ali que a gente teve no ataque. Jogador que tá produzindo muito bem. Desde que ele passou pra ponta, ele melhorou muito como jogador. Eu acho que ele é um jogador que tá jogando muito, muito bem mesmo na ponta. Eu acho que ele tá fazendo exatamente o que ele precisa, sendo perigoso, dando trabalho pro adversário, abrindo espaço. Não é egoísta, passa a bola quando precisa. Então, tiro o meu chapéu pra ele. Ele tá fazendo exatamente o que o ponta de Maresca precisa. Espero que os gols comecem a aparecer. Ele tem qualidade pra isso. Quero que ele pegue a confiança aí pra ele começar a meter bola no canto do gol. E aí a gente tem agora que jogou mal. Eu cito aqui Wesley Fofana, não gostei da partida dele, achei muito fraca. E achei o posicionamento dele bem esquisito em alguns momentos. Eu particularmente não fui muito fã do jogo dele. Não gostei da partida de Roberto Sanches, mais uma vez ali pronto pra fazer uma cagada. Não gostei dos passes, não gostei de muita coisa que ele fez em campo. E aqui eu cito também outro jogador que me decepcionou um pouco, que foi Pedro Neto. Eu achei a partida de Pedro Neto muito fraca pra um camisa 9. Ele parecia com jogando de 9 hoje. Um jogador que sai da posição de 9 e não centraliza pra fazer o gol. É a instrução do treinador? Claro que é. Mas lembra vocês que nos primeiros jogos o posicionamento dele tava maravilhoso. Ele tava centralizando muito bem. Hoje ele não conseguiu fazer os dois papéis. E quando foi pra ponta pra criar, pareceu bastante frágil, né? Não saía muita coisa dali. Foi um jogador que parou na marcação várias vezes, não soube empurrar a marcação, não soube ser perigoso com a marcação, como com por exemplo, que aqui é um diferencial, né? O drible dele, né? Ele é um cara que qualquer vacilo ele faz um gol ali, então a marcação tem que estar muito bem nele. Também tem dificuldade pra tirar a bola, não foi difícil tirar a bola do pé de Neto, então o Neto pra mim foi uma falha hoje como jogador. E aqui pra mim o pior jogador dessa partida, provavelmente Cole Palmer, porque nesse momento decisivo ele precisava ter o sangue frio e ele não teve hoje. Ele perdeu um pênalti, ele falhou no lance e cara, um sinal muito ruim, cara. Palmer perdeu completamente a confiança. Ele ainda dá bom chute de fora da área, tem bons sinais ali que a gente pode ver, mas de novo ele fez um jogo ruim. Hoje foi ainda pior, porque quando ele desceu pro meio de campo pra criar jogada, ele foi um cemitério criativo, cara, assim, ele não tava criando nada. E Palmer em alguns jogos já tá assim, às vezes dá certo, às vezes ele cria alguns lances que a pessoa perde e as pessoas não percebem isso, e às vezes acham que ele jogou mal e na verdade ele criou os principais lances do jogo. Então pra mim eu vou falar que ele jogou bem, porque tudo partiu do pé dele, ele jogou bem. Só que hoje não foi o caso, hoje tudo que ele tentou ele falhou, cara. Completamente sem confiança e a culpa, eu acho que é muito do treinador, sinceramente, cara. Assim, é o esquema dele, velho. O esquema dele sem liberdade faz com que Palmer jogue desse jeito aí, seja mais previsível e mais fácil de marcar. Então os times têm marcado ele melhor, não tem companheiros pra poder compensar a falta dele em campo. Cada vez que ele falha, ele vai perdendo confiança. Então, sou um jogador que não dá muito pra confiar. Mas até os melhores batedores de pênalti perdem, ok? Então, não vou cobrar aqui grande absurdo, mas sim, ele falhou hoje e ele tem que ser cobrado hoje por isso. Acho que faltou muito dele no jogo de hoje. Se a gente deixou de fazer um gol, foi muito por culpa dele também. Então, eu esperava um pouco mais de Palmer no jogo de hoje, cara. Assim, também dou mérito ao goleiro deles, cara. Assim, ele pegou o pênalti bem. Pegou o pênalti muito bem, cara. Foi muito bem no lance também. Palmer bateu mal e ele foi bem no lance. Então, basicamente isso, cara. Então, eu finalizo por aqui, ok? Essa é a minha última crítica. Não vou pesar tanto na de Palmer. Lembrando, ele é jovem e tudo mais. Mas, realmente, eu senti falta daquele Palmer que a gente tinha no começo da temporada. Enfim, cara, o vídeo de hoje é esse. Essa é a análise do jogo de hoje. Espero que vocês tenham
gostado, ok? Não vou falar muito mais de Enzo Maresca, eu acho que, dadas as proporções, ele tem tentado fazer mudanças pra dar sinais. A gente não tem camisa 9, por exemplo, e ele tem feito a parte dele. É isso, rapaziada, eu agradeço a quem me escutou até aqui, agradeço a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que fez esse vídeo para as pessoas, que vai compartilhar isso aqui pra ir pra frente, ok? Eu agradeço a você, e é isso, rapaziada, valeu pela presença, tchau!